pessoal, tudo bem? Gente, eu quero discutir com vocês agora um assunto muito importante que cai com bastante recorrência aí nas provas da Petrobras, tá? É um assunto envolvendo relação de transmissão entre engrenagens ou polias. Então, a Petrobras, a Sesgran Rio, que organiza a prova, ela tem por costume sempre colocar um trem de engrenagens para tentar confundir o candidato. Nesse trem de engrenagens, ela coloca, por exemplo, várias engrenagens e sempre pede uma propriedade da última engrenagem. Então, você tem os dados de entrada dessa engrenagem, tá? Alguns dados das outras engrenagens e ela pede a propriedade final da última engrenagem, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, vamos determinar a rotação em C para esse trem de engrenagem. Então, a gente tem a engrenagem A, B e C conectadas. Temos os dados de entrada, os diâmetros das três engrenagens e ele pede a rotação em C. Vamos também calcular a relação de transmissão global, que é a relação de transmissão global do sistema, né, do engrenamento, e o sentido da engrenagem C. Bom, vamos começar aqui, ó, com o sentido da engrenagem C. É bem simples aqui. Basta você imaginar aqui, ó, que esta engrenagem está girando em contato com a engrenagem B, então a engrenagem B vai girar no sentido anti-horário, ok? E, por sua vez, a engrenagem C, como ela está girando aqui, ó, ela está girando, está em contato com a engrenagem C, então a engrenagem C vai girar no mesmo sentido que a engrenagem A, ok? Então a gente chega à conclusão, pessoal, que quando nós temos um trem ímpar, com número ímpar de engrenagens, a última engrenagem, ela sempre gira no mesmo sentido que a primeira engrenagem. E aí há uma convenção, pelo menos no livro Elementos de Máquinas do Shigley, de determinar que esse sentido horário, ele é positivo, correto? Tá? Então, assim, ó, como é que nós definimos relação de transmissão? Alguns livros trazem a letra I. Então, você vai colocar da seguinte forma, a relação transmissão. O diâmetro da engrenagem A dividido pelo diâmetro da engrenagem B. Tá? Então, o diâmetro da engrenagem A dividido pelo diâmetro da engrenagem B. Você vai colocar um igual aqui e vai colocar agora, inversamente proporcional ao diâmetro, a rotação da engrenagem A. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a rotação de uma engrenagem, ela aumenta à medida que você diminui o diâmetro, ok? Então, à medida que você diminui o diâmetro, ó, você diminuiu o diâmetro, tá? Então, a rotação tende a aumentar. Então, é por isso que a rotação da engrenagem A tem que ser inversamente proporcional. Não confundam, tá? E, por sua vez, a rotação da engrenagem B também tem que ficar inversamente proporcional ao diâmetro da engrenagem B. Pessoal, uma dica. Só quando envolve diâmetro e rotação, tá? Ou outro parâmetro com a rotação, é inversamente proporcional, tá? Os outros parâmetros, por exemplo, o torque, tá? O raio, todos eles são diretamente proporcionais. Vocês têm que ficar atentos com relação a isso. Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar essas duas relações aqui para determinar a rotação de B, tá? Porque eu vou precisar da rotação de B para depois determinar a rotação de A. Então, o diâmetro de A é 120, tá? O diâmetro de B é 50, tá? A rotação de B eu não tenho, ok? E a rotação de A eu tenho, que é 60, ok? Agora, como é que eu resolvo isso aqui? Multiplico cruzado, então a rotação de B vai ser o quê? 120 vezes 60 dividido por 50. Então, a rotação de B vai ser igual a... Então, a gente executamos esse cálculo aí, eu vou fazer aqui na calculadora, 120 vezes 60,
7.200 dividido por 50. Então, a rotação de B é 144 RPM, tá? Que confirma mais uma vez aquilo que a gente falou, que quando o diâmetro era 120, caiu para 50. Então aí a rotação aumentou, né? A rotação do engrenamento aumentou para manter a mesma relação de transmissão. Então agora com a rotação de B determinada, basta vocês fazerem isso aqui, diâmetro de B dividido pelo diâmetro de C, tá? Então, e agora, pessoal, o diâmetro de B é inversamente proporcional à rotação de B. Então, você coloca aqui, tá vendo? Você coloca inversamente proporcional. E coloca aqui a rotação de C, que é o que a gente quer lá no primeiro item lá. Então, agora substituam aqui o diâmetro de B é 50, o diâmetro de C é 100, a rotação de C é a que eu quero, e a rotação de B é 144. Então, a rotação de C vai ser igual a 50 vezes 144 dividido por 100. Então, vamos lá, de novo aqui. Então, olha lá, 7.200 dividido por 100. Então, a rotação de C, aqui eu vou colocar aqui embaixo, a rotação de C, 72 RPM, tá? Então, pessoal, vocês viram aí, conseguimos então encontrar a rotação de C através desse processo. Encontra primeiro desse engrenamento, depois desse você pula para esse. E se tiver 11 engrenagens, 20 engrenagens, você vai conseguir fazer, porque você determina desse conjunto, depois vai pulando para as outras engrenagens até determinar a engrenagem final. Então, a rotação de B é essa, a rotação de C é essa. Então, achamos o sentido também da engrenagem C. Agora, a relação de transmissão global, é quando você pega os dados de entrada, tá? Relacionados com os dados de saída. Então, olha aqui, a relação de transmissão global, tá? Vou colocar aqui, IG, que é o global. Então, vai ser o quê? Vai ser o diâmetro de A, ok? Dividido pelo diâmetro de C, ok? Agora, não esqueçam da questão da rotação. Coloca aqui inversamente proporcional, põe aqui a rotação de A, ok? E dividido pela rotação de C. Essa proporção tem que ser mantida. Vamos dar uma olhada aqui, diâmetro de A dividido pelo diâmetro de C. O diâmetro de A é 120, o diâmetro de C é 100. Então, nós temos aqui uma relação de transmissão igual a 1,2. Tá? Então, o nosso cálculo da relação de transmissão global está dando 1,2. Agora, vamos dar uma olhada aqui. A rotação de C é 72 e a rotação de A é 60. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Então, na rotação de C é 72 e na rotação de A, que é 60. Ok? Então, vamos ver se vai dar o mesmo valor. Ok? Deu. Efetivamente, deu o mesmo valor. O que eu quero dizer para vocês, gente? Que essa relação de transmissão, não importa a quantidade de engrenagens que tiver aqui, ela tem que dar a mesma relação de transmissão global. Ok? Essa relação de transmissão é a relação de transmissão de todo o trem de engrenagens. Então, vamos supor que eu queira descobrir, eu tenho a rotação de entrada e eu queira saber a rotação de saída. E eu tenho 10 engrenagens. Você vai conseguir descobrir por quê? Você tem a relação de transmissão global. Gente, por que eu fiz essa aula, né, sobre esse assunto? Porque esse assunto é um assunto muito cobrado aí, né, nessas provas, nesses concursos. Então, vocês têm que entender de uma vez por todas essa questão de trem de engrenagem. Porque nos livros, principalmente os livros do Shigley, os livros clássicos de elementos de máquinas, eles não comentam a respeito de um sistema de trem de engrenagens. Até comentam, mas não existem livros aí, didáticos,
que explicam essa questão da relação de transmissão global e do sentido da engrenagem. Então, a banca da Sesgran Rio, ela quer realmente confundir o candidato. Então, ela nunca vai dar 2 engrenagens. Então, ela vai dar sempre 3, 4, 5, numa tentativa de fazer com que o candidato se enrole e não consiga resolver a questão. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí de vocês, façam os comentários e continuamos na luta. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.